THC 7, Treino de Habilidades de Compaixão, módulo 7. Esse treino faz parte do projeto Cuidar com Paixão, que é o acrônimo de Cuidar, Cuidadores Unidos, Informados das Desordens Afetivas e Relacionados, que o objetivo é diminuir estigma e preconceito em relação à doença mental. O que a gente vai falar no THC 7? Falou bastante de compaixão, falou de vergonha, de culpa, de humilhação, autocrítica. E os tipos de compaixão, um deles é a autocompaixão, é você conseguir gerar para você mesmo. Tem uma confusão aí que é usar a palavra autoestima, né? E qual a diferença afinal, né? Autoestima não é que se é melhor ou pior, a questão é para que serve uma e para que serve a outra. Né? A autoestima é um construto muito utilizado pela psicologia há muitos anos. Tem livros e livros falando de autoestima, blogs e blogs. E agora tem uma leva aí de autocompaixão, que é isso que vai ajudar, que vai curar. Então, sem falar em cura, mas sim falar em algo que é eficaz. Então, eficaz é quando você prova num ensaio clínico, como a gente fez, de que um aumento de meio ponto numa escala de autocompaixão, que vai de 0 a 5, aumentou de 2,5 na média para 3, foi suficiente para baixar em 30 pontos a escala de estresse pós-traumático, por exemplo, tá? Então, olha que interessante, né? 10 pontos a menos numa escala de estresse pós-traumático já é considerada melhora clínica. E na média, o nosso projeto mostrou que baixou 30. Então, isso é super significativo, super importante. E houve um aumento na escala de compaixão de apenas meio ponto. E não é apenas, né? Então, a gente sabe que isso teve um impacto importante, porque aumentou a autocompaixão, diminuiu vergonha, diminuiu autocrítica, diminuiu desesperança. E é por isso que a gente tá aqui, né? Então, vamos tentar esclarecer o que é autoestima versus o que é autocompaixão, para ver se a gente para de confundir, né, esses dois. Eu vou começar com autocompaixão, porque a gente já falou tanto de autocompaixão e não falou de autoestima ainda. Autocompaixão não é um julgamento ou uma avaliação positiva ou negativa. Por quê? É a ideia de que eu me respeito. Eu me respeito quando eu tô cansada. Eu me respeito que tá demais. Eu me respeito porque isso é um desrespeito. Entendeu? Então, é você deixar de querer agradar o outro. Você deixar de se comparar o tempo todo. E a autocompaixão, antes de mais nada, requer que a gente reconheça que somos todos iguais. Portanto, todos imperfeitos. Portanto, todos queremos ser felizes e evitar o sofrimento, ou pelo menos sofrer menos. A diferença e a importância de você saber e reconhecer que a autocompaixão está sempre presente para nós. É uma fonte confiável e inesgotável de apoio. E especialmente quando estamos em dificuldades e precisamos de ajuda, o segredo é você saber acionar a autocompaixão. É numa situação que você está no vermelho, uma situação que você está no sistema azul, se sentindo ameaçado, você lembrar do sistema verde. Você fazer um exercício de 1-2 minutos e retomar, e aí a autocompaixão, ela está sempre lá, porque ela está aqui dentro de você, ok? E qual a diferença com a autoestima? Então, a autoestima é uma avaliação positiva, mas do quê? Do meu próprio valor, é do quanto eu me estimo, né? Então, é o I love me, que todo mundo sabe que eu não gosto disso. E não tem como eu não rir, porque só rindo mesmo, né? E a autoestima requer que eu me sinta melhor do que o outro, melhor do que você, né?
Então, é isso que a gente tem, né? Todo mundo no sistema azul, todo mundo postando, tá todo mundo lindo, maravilhoso, nos melhores lugares do mundo. Então, não funciona muito bem. Sabe por quê? Porque a autoestima, ela tende a ser a sua melhor amiga nas boas horas, quando tá tudo certo. Tá sempre comigo quando eu tenho sucesso. Mas, justamente quanto mais eu precisar dela, quando eu estiver mal, quando eu estiver na pior, é quando ela me abandona. E aí, nossa, eu tô com a autoestima no chão, eu tô péssima. Então, a autoestima, ela não contempla as emoções ditas negativas, né? Então, por que ela serve mesmo, né? Gente, as lojas precisam vender, né? Os cirurgiões plásticos precisam fazer cirurgia, então os cabeleireiros precisam trabalhar. Então, a autoestima a gente consegue facilmente pagando. Autocompaixão, não. Não tem outro jeito de você desenvolver sua autocompaixão e compaixão quando alguém te vender alguma coisa. É treino aqui, ó. Não tem outro jeito. Então, não tem como comprar. Então, eu vou resumir muito simples. Autoestima a gente compra, tá? Porque com dinheiro a gente faz um monte de coisa, um carro zero, uma viagem, um botox, uma plástica, tinge cabelo. Autoestima a gente faz. Autocompaixão não. Autocompaixão só você pode treinar e é só você decidir treinar, ok? E autocrítica versus autocompaixão, né? Como é que eu diferencio uma situação em que eu tô sendo muito autocrítico comigo e como é que eu mudo para ser mais autocompassivo? Eu acho que a parte da autocrítica todo mundo sabe como é, né? Porque a gente na nossa sociedade é muito autocrítico, muito perfeccionista. Então vamos falar. Autocompaixão, a gente já falou, vamos frisar mais um pouquinho. Frases do tipo: que eu seja gentil comigo mesmo em meio ao sofrimento. Tá sofrendo, tá doendo, eu tô com medo, tô com raiva. Então, eu tenho que ser gentil comigo. Eu não posso aumentar o que já está difícil. Que eu possa estar seguro, que eu possa ser feliz, que eu possa ser sadio e que eu possa viver com facilidade. Mas em tudo aqui tem uma aceitação de que pode ser bom bastante. Não é o melhor, não é o perfeito, mas é o que me deixa sadio, tá? E autocrítica? É quando você tem um sentimento que você não tolera, que você não gosta, que você não suporta. Eu não gosto desse sentimento. Então, mas o sentimento e a emoção, você tem uma emoção, a emoção é física, é fisiológica, é corpórea. O sentimento é quando você dá o rótulo para o que você está sentindo, você fala, eu não gosto disso. Mais do que eu não gosto, eu não quero esse sentimento, eu não quero essa emoção. Aí vai crescendo. Eu não deveria ter esse sentimento, eu não poderia ter esse sentimento. Alguma coisa está muito errada comigo por ter esse sentimento, por ter essa emoção. E aí eu acabo chegando à conclusão que se eu estou sentindo isso, eu devo ser uma má pessoa. Ou, pelo menos, não tão boa pessoa como a escala de autoestima disse que eu era. E aí eu não consigo mais ver qualidades em mim mesma. Por quê? Porque as emoções, elas vêm e vão para te proteger. A raiva é para te proteger, o medo é para te proteger, a tristeza é para te proteger. Mas a gente não quer estar triste, a gente não quer sentir raiva, a gente não quer tudo que é negativo, né? A gente não quer ser rejeitado, a gente não quer. Então, a autocrítica vem muito disso. Como é que você conseguiria
prestar mais atenção nesses dois tipos de pensamento e mensurar, né? O quanto você faz de pensamentos autocríticos e o quanto você já está começando a ter pensamentos autocompassivos. Eu tô falando de pensamento, porque a gente é muito cognitivo mesmo, né? Então, tem um formulário que ajuda a mensurar, a quantificar, o que é muito difícil de quantificar, né? Sentimento e pensamento. Então, essa aqui é uma ideia, né? É um dos trabalhos da equipe do Paul Gilbert, uma das ideias, a gente usou isso no mestrado. Pensando que você pode fazer esse registro diário de pensamentos, eventualmente não seja diário, eventualmente seja semanal, mas autocrítica. Olhando para a semana passada, geralmente a gente tenta enxergar uma semana fechada, né? Olhando para a semana que passou, você consegue se lembrar de algum pensamento de autocrítica? Provavelmente você não vai lembrar de um, né? Você vai lembrar de vários. Aí você tenta descrever quais situações ou eventos trouxeram esses pensamentos de autocrítica. E aí você descreve quais foram seus pensamentos e sentimentos. E aí você escreve a frase que é esse pensamento recorrente que ficou o tempo todo te perturbando, tá? E aí você vai ler essas questões aqui de A a G e você vai circular no número que corresponde o que você de fato sentiu, percebeu em relação ao pensamento que você anotou. Então vamos lá. Pensando na semana passada, circule o número apropriado em relação a isso que você acabou de colocar aqui. Quantas vezes você teve esses pensamentos? Não tive, começa do 1, e tive na maior parte do tempo. Então, você vai conseguir graduar de 1 a 10. Ah, eu tive na maior parte do tempo, quase o tempo todo. Então, você vai por lá 9 ou 10, tá? Quão poderosos eram os pensamentos? Ah, de modo algum eram poderosos ou eram muito poderosos. Então, para você ganhar um pouquinho de crítica do quanto esse pensamento te perturbou ao longo dessa semana. Quão intrusivos foram os pensamentos? Quer dizer, você tentava desviar e ele voltava, né? Então, é algo que está muito forte, muito latente. De modo algum intrusivo ou muito intrusivo. Quanto tempo duraram esses pensamentos? Eles duraram muito pouco, foi um dia ou outro, ou maior parte do dia, quase todos os dias, eu não conseguia desviar desse pensamento por mais que eu tentasse. Quão estressantes foram esses pensamentos? Ou seja, você percebia que você se alterava toda vez que você tinha consciência desse pensamento de autocrítica. De modo algum, foi estressante? Não, foi muito estressante. Quão raivosos eram esses pensamentos? Porque o pensamento de autocrítica, às vezes, ele vem muito raivoso, ele vem muito agressivo, né? Então, eles eram raivosos? De modo algum, eram muito raivosos. Então, você vai marcar. Quão fácil foi se distrair desses pensamentos? Quer dizer, você tentou se distrair, você fez técnicas de distração, não adiantou. Então, foi fácil? Não. Foi nada fácil ou foi muito fácil, tá? E aí você vai mensurar aqui. E aí você vai, de alguma forma, fazer essas anotações para você perceber se ao longo do treino das habilidades de compaixão, os pensamentos autocríticos, não é que eles desaparecem, eles podem perder força, eles podem enfraquecer, ou eles podem vir, você fazer o treino da compaixão e ele diminui, tá? Então a gente não vai brigar com esses pensamentos, não tem nenhuma técnica para você deixar de pensar autocrítica. Continue. Mas continue fazendo o treino de habilidades de compaixão. Para quê? Porque aí você vai anotar. A gente tem isso numa folha 4, que você tem as duas coisas na mesma folha, tá? Pode ser separado, mas eu gosto de usar junto.
Porque você vai me trazer, vai anotar uma situação de autocrítica e vai responder as perguntas. Depois que você começa o treino de compaixão, você vai lembrar daquela mesma situação e vai pensar agora diferente, tá? Será que você consegue ter um pensamento de autocompaixão ao invés de ter aquele de autocrítica para a mesma situação, tá? E se você consegue, você anota quais foram os seus pensamentos e sentimentos de autocompaixão. Aí você anota em oposição àquele da autocrítica. E aí vai responder o quê? Quantas vezes você teve esses pensamentos autocompassivos? Não tive do lado do 1 ou maior parte do tempo eu tive, tá? Quão poderosos eram esses pensamentos? Mesma coisa, de modo algum poderoso, muito compassivo. Quão intrusivos foram os pensamentos? De modo algum intrusivo, muito intrusivo. Ou seja, o compassivo intrusivo é o que você quer, né? Que ele começa a brotar dentro de você sem você se esforçar. Quanto tempo duraram os pensamentos? Muito pouco ou a maior parte do dia? Então, chega uma hora que você não precisa se esforçar tanto em ter pensamentos compassivos. Quão reconfortante foram os pensamentos? De modo algum reconfortante, muito apaziguador, né? Quão calmante eram os pensamentos autocompassivos? De modo algum calmante, muito calmante. E quão fácil foi para você se manter nesses pensamentos compassivos? Foi nada fácil, eu acabava me distraindo, fazendo outras coisas, mas foi muito fácil, né? Então, a ideia aqui é que quanto mais você treinar a autocompaixão, os pensamentos e lembrar do sistema verde, você vai percebendo que você está fazendo sem esforço, tá? Por outro lado, ele vai ocupando um espaço, ele vai ativando uma circuitaria, né, da compaixão e, naturalmente, os pensamentos autocríticos vão diminuindo, tá? Então, treinando e fazendo, a gente percebe a diferença. É isso. Então, esse formulário ele é disponibilizado em PDF de várias formas, sozinho, autocrítico, sozinho, autocompaixão e os dois juntos na mesma folha, se você quiser usar para uma mesma situação. E aí é interessante, foi assim que a gente usou no mestrado, mas não é a única forma de usar, né? Mas ajuda você mensurar, porque para quem acha que é muito subjetivo, muito, né, volátil, que a gente precisa anotar, funciona bem, porque você vê a diferença ao longo das semanas, tá bom? Obrigada!